Olha, a gente que mexe com essas coisas, com o que está escondido, com o que ninguém mais quer ver, sabe bem que tem lugar nesse mundo que é para ser esquecido. Lugares onde a natureza engoliu de volta o que o homem estragou, ou onde a tragédia deixou uma marca tão feia que o melhor é fechar tudo e fingir que não existe. Eu, particularmente, sou o tipo de sujeito que não consegue fingir. Na verdade, quanto mais proibido, mais me chama. Foi assim que eu me enfiei na zona do silêncio. Conhecem? Não? Melhor assim. É um buraco no mapa, um pedaço de terra esquecido depois de um acidente, dizem. Uma explosão de uma usina experimental que ninguém nunca explicou direito. Há uns 30 anos o governo fechou tudo, botou cerca, placas de perigo extremo, não entre. E desde então virou lenda. Dizem que a terra lá dentro é morta, que a água brilha no escuro, que os animais que sobreviveram viraram aberrações. E sabe o que mais dizem? Que tem coisas lá que não deviam existir. Eu não sou de acreditar em qualquer história de pescador, mas eu tenho um faro para onde a verdade se esconde por trás das cortinas de fumaça. E a zona do silêncio, essa zona tinha uma fumaça densa demais. Eu já tinha cruzado o mundo, escalado montanha que não devia, desvendado ruínas que não estavam em mapa nenhum. Mas a zona do silêncio era diferente. Não era só a radiação que me preocupava, era o silêncio. Um silêncio que pesava, que zumbia nos ouvidos, que te fazia sentir que não estava sozinho, mesmo quando não havia uma alma viva por quilômetros. Eu entrei por uma brecha na cerca, na calada da noite, como sempre faço. Meu equipamento era o básico. Um bom GPS, um Geiger para medir a radiação, umas rações, água e a minha fiel câmera. E, claro, a minha intuição. Aquele formigamento na nuca que me dizia quando algo estava errado ou quando eu estava perto de algo importante. E naquela noite, o formigamento estava a 1000. Os primeiros dias foram como eu esperava. Carcaças de carros enferrujados, prédios de concreto que pareciam ter sido mastigados por um monstro invisível, árvores retorcidas com folhas de um verde doentio, quase preto. A radiação era alta em alguns pontos, mas eu sabia como navegar. Eu estava procurando por algo específico, um boato que tinha ouvido de um velho bêbado numa taverna remota, sobre um artefato, uma pedra que canta, que estaria escondida nas ruínas da usina principal. Bobagem, eu sei. Mas às vezes, a bobagem é a isca para algo maior. Eu seguia o mapa que eu mesmo fiz, combinando imagens de satélite antigas com o que eu via no chão. O ar era pesado, úmido, com um cheiro metálico misturado com terra molhada e algo mais. Algo que eu não conseguia identificar. Um cheiro de decadência e de algo artificial. No 5º dia, eu estava me aproximando do que restava do complexo da usina. Era uma massa disforme de metal retorcido e concreto desfeito, uma cicatriz gigante na paisagem. Eu esperava encontrar mais do mesmo, destruição, silêncio. Mas algo chamou minha atenção. No meio de um campo de escombros, onde a vegetação doentia lutava para crescer, eu vi uma estrutura que parecia nova demais. Não era um prédio inteiro, mas um pedaço de parede, de um concreto diferente, mais liso, mais cinza, e sem a pichação ou a ferrugem que cobria tudo ao redor. Parecia que tinha sido construído ontem, não 30 anos atrás. Minha intuição deu um salto. Eu me aproximei devagar, com o Geiger na mão. Os níveis de radiação estavam normais para a área, mas a parede, ela parecia absorver a luz, quase. Eu toquei. Era frio, liso, estranho, e tinha um símbolo gravado nela. Não era pichação, era esculpido. Um círculo com 3 linhas que se estendiam para fora, como raios, mas de forma irregular, quase orgânica. Eu nunca tinha visto nada parecido.
Eu tirei fotos, claro, mas a curiosidade me puxou. Aquela parede não estava ali por acaso. Eu comecei a vasculhar os escombros ao redor procurando por mais, e foi aí que eu achei. Escondida atrás de um monte de entulho, quase invisível, havia uma abertura. Não era uma porta, era mais uma fenda no chão, coberta por uma lona velha e suja que eu quase pisei em cima sem querer. Meu coração começou a bater mais forte. O Geiger continuava na mesma, mas a sensação de que eu estava pisando em terreno proibido, em algo que não devia estar ali, era quase palpável. Eu puxei a lona. Embaixo havia uma escotilha de metal pesado, com umas travas enferrujadas, e o mesmo símbolo estava gravado nela, menor, mas inconfundível. Isso não era uma pedra que canta. Isso era outra coisa. Algo que alguém queria esconder, e quem quer que tenha feito isso estava se esforçando muito para manter em segredo, bem no meio da zona do silêncio, onde ninguém em sã consciência viria procurar. Eu tentei abrir. As travas estavam duras, mas com um pouco de força e a minha ferramenta multiuso, elas cederam com um rangido metálico que pareceu ecoar por toda a zona. O ar que saiu de lá de dentro era frio, úmido, com um cheiro diferente do exterior. Um cheiro de ozônio, de metal e de algo limpo. Limpo demais para um lugar que estava abandonado há 30 anos. Liguei a lanterna da cabeça e apontei para o buraco. Uma escada de metal, estreita e íngreme, descia para a escuridão. Eu não conseguia ver o fim. Lá embaixo, o silêncio era ainda mais profundo, mais opressor. Minha intuição gritava, perigo. Mas minha curiosidade, essa falava mais alto. Eu desci, um degrau de cada vez. O metal estava frio e um pouco úmido. A luz da lanterna dançava nas paredes de concreto que agora me cercavam, revelando que eram lisas, sem emendas, como se tivessem sido moldadas ali. Não parecia uma construção de 30 anos atrás. Parecia mais nova e muito mais resistente do que qualquer coisa que eu tinha visto lá fora. Eu continuei descendo, e a cada degrau a temperatura caía. O cheiro de ozônio ficava mais forte, e a radiação no meu Geiger continuava marcando 0. 0! Como era possível, no meio de uma zona de exclusão radioativa? Finalmente, meus pés tocaram o chão. Um chão de metal gradeado que ecoou o som dos meus passos. Eu estava num corredor. Um corredor escuro que se estendia para a frente e para os lados, com outras passagens se ramificando. As paredes eram de concreto polido e o teto era alto, com tubulações grossas correndo por ele, como veias. Isso não era uma usina abandonada. Não era um abrigo de emergência. Era uma instalação secreta, escondida sob a terra, no coração da zona do silêncio. E parecia estar em perfeito estado. Eu comecei a andar, minha lanterna varrendo a escuridão. O silêncio era tão denso que eu podia ouvir meu próprio coração batendo no peito. Tinha algo de muito errado ali. Quem construiu isso? E por quê? E por que o silêncio? Onde estavam as pessoas? Eu cheguei a uma bifurcação. À esquerda, o corredor parecia levar a mais escuridão. À direita, no entanto, havia uma luz fraca, pulsante, vindo do fundo. Não era uma luz de emergência, era uma luz azulada, quase etérea. E junto com ela, um som. Um zumbido baixo, constante, como o de um motor trabalhando. Meu sangue gelou. Havia alguma coisa viva ali, alguma coisa funcionando. Eu respirei fundo, apertei minha câmera e meu facão de sobrevivência. Eu sabia que estava entrando em algo muito maior do que uma simples lenda sobre uma pedra que canta. Eu estava entrando num ninho de vespas, e as vespas, eu sentia, estavam acordadas. E eu, o intruso, acabara de tocar a campainha. A luz azulada piscava suavemente no fim do corredor. O zumbido aumentava. Eu não tinha mais volta. A curiosidade me puxava e o medo, ironicamente, me impulsionava. Eu tinha que saber.
Eu tinha que ver o que estava por trás daquela luz e o que estava escondido na zona do silêncio. Eu segui em frente, em direção à luz, sabendo que cada passo me levava mais fundo num mistério que talvez eu não devesse ter desenterrado. A luz azulada crescia mais forte a cada passo que eu dava. Não era uma luz dura, artificial, mas uma coisa suave, quase hipnotizante, que dançava nas paredes de concreto polido. O zumbido, que antes era um murmurinho distante, agora preenchia o corredor, um som grave e constante que eu sentia vibrar nos meus ossos. Era um som de máquinas trabalhando, mas não de um jeito barulhento e rústico. Era um som limpo, eficiente, como se tudo ali estivesse em perfeita sintonia. Eu me aproximei da entrada da sala. Não tinha porta, só uma abertura larga, como um arco, por onde a luz azulada jorrava. Eu parei na beirada, espiando. Meus olhos levaram um tempo para se ajustar, e o que eu vi me fez engolir em seco. Era uma sala enorme, circular, com um teto tão alto que eu mal conseguia ver o fim na escuridão lá em cima. No centro havia uma estrutura gigantesca que parecia ser a fonte da luz e do zumbido. Era como uma torre, mas não de metal comum. Parecia ser feita de um material que brilhava com a própria luz azul. E de dentro dela saíam cabos grossos, luminosos, que se conectavam a painéis e consoles espalhados pela sala. Não era uma usina elétrica comum. Não era nada que eu já tivesse visto. Aquilo parecia alienígena, ou, no mínimo, de uma tecnologia muito, muito avançada para 30 anos atrás, ou até para hoje em dia. Eu entrei na sala devagar, com o Geiger ainda na mão, continuava marcando 0, nada de radiação. Era inacreditável. Como podiam ter uma coisa dessas funcionando no meio da zona do silêncio, com tudo quebrado e contaminado lá fora, e aqui embaixo, tudo estéril, limpo e funcionando? A torre no centro zumbia. Eu me aproximei, sentindo o ar ficar mais frio e carregado de ozônio. O chão era liso, de um material que parecia metal polido, sem uma única mancha. Eu olhei para os consoles. Eram cheios de botões e telas que mostravam símbolos estranhos, alguns que eu nunca tinha visto, outros que pareciam versões distorcidas de caracteres que eu conhecia. As telas brilhavam com a mesma luz azul. Eu toquei um dos painéis. Era frio, liso, não tinha poeira, não tinha sujeira. Era como se alguém tivesse limpado tudo minutos antes da minha chegada. Mas não havia ninguém. O silêncio, apesar do zumbido das máquinas, era opressor. Era um silêncio de ausência, não de paz. Enquanto eu observava, um dos símbolos numa tela piscou, depois outro. Parecia que a máquina estava viva, estava processando alguma coisa. Mas o quê? Eu comecei a andar pela sala, tirando fotos com a câmera, tentando registrar tudo que eu via. Havia mesas com equipamentos que eu não conseguia identificar, ferramentas que pareciam mais esculturas do que objetos de trabalho. E em uma das mesas eu vi algo que me fez parar. Era um caderno, aberto, e ao lado dele, uma caneta. Meu coração disparou. Isso significava que alguém esteve aqui. Recentemente, eu me aproximei do caderno com as mãos tremendo um pouco. Era um caderno de capa dura, simples, mas o papel parecia de boa qualidade. As páginas estavam preenchidas com anotações, desenhos e gráficos. Tudo em uma caligrafia elegante, mas difícil de ler, misturando idiomas que eu conhecia, como russo e alemão, com aqueles símbolos estranhos que eu tinha visto nas telas. Eu não conseguia entender muito, mas algumas palavras se destacavam. Energia, campo, ressonância e repetidamente um nome, Projeto Orfeu. Orfeu, o músico lendário que desceu ao submundo. Não podia ser só coincidência. Eu folheava as páginas com cuidado, tentando absorver o máximo de informação possível. Muitos dos desenhos eram diagramas complexos da torre central, com anotações sobre modulação de frequência e estabilização de partículas. Parecia que eles estavam lidando com alguma forma de energia experimental,
talvez até com algo que desafiava as leis da física que a gente conhece. De repente, um som. Não veio da torre, nem do zumbido. Veio de trás de mim. Um leve clique. Eu me virei num salto com o facão na mão. A luz azulada se refletia no metal da lâmina. O corredor por onde eu entrei estava escuro. Mas agora, lá no fundo, uma porta que eu não tinha notado antes estava entreaberta. E de dentro dela vinha uma luz fraca, amarelada, diferente da luz azul da sala principal. Minha intuição, aquela que me guiava em todos os lugares perigosos, agora gritava. Eu não estava sozinho. E quem quer que estivesse ali, tinha acabado de abrir aquela porta. Eu me agachei, atrás de um dos painéis, com o facão firme na mão, o coração batendo como um tambor no meu peito. Eu não sabia quem ou o que estava ali, mas não parecia ser amigável. Se eles estavam operando uma instalação secreta como essa, no meio de uma zona de exclusão, eles não queriam visitas. Eu esperei. Cada segundo parecia uma eternidade. O zumbido da torre parecia ficar mais alto, mais tenso. A luz azul pulsava mais forte, quase como se sentisse minha ansiedade. Então, uma sombra, alta, magra, apareceu na abertura da porta. Não era uma pessoa normal. A silhueta era estranha, meio distorcida pela luz amarelada que vinha de trás. E não fazia barulho. Não tinha o som de passos, nem o farfalhar de roupas. Era como se a sombra deslizasse. Eu prendi a respiração. Meus olhos estavam fixos na figura. Ela parou na entrada, parecendo observar a sala. Eu não conseguia ver detalhes, mas a sensação era de que ela estava me procurando. A sombra se moveu. Lentamente ela começou a entrar na sala. E foi então que eu vi. Não era uma pessoa. Era uma espécie de robô ou um drone humanoide. Tinha braços longos e finos, uma cabeça pequena e sem traços, e um corpo esguio, feito de um material escuro e fosco que parecia absorver a luz. Não tinha olhos, nem boca. Apenas sensores vermelhos fracos onde deveriam estar os olhos, que varriam a sala como lasers. Meu sangue gelou de verdade. Aquilo não era uma tecnologia comum. Era algo que eu jamais esperaria encontrar. E estava me procurando. Eu me mantive imóvel, tentando me misturar com as sombras dos equipamentos. Se aquilo tinha sensores, ele devia ter me detectado. Mas talvez ele não soubesse exatamente onde eu estava. Ou talvez ele não me considerasse uma ameaça. Uma esperança tola, eu sei. O robô se moveu mais para o centro da sala, parando perto da torre azulada. Seus sensores vermelhos varriam o chão, os painéis, e depois, lentamente, se levantaram, varrendo o teto. Foi então que eu notei algo estranho no chão, perto de onde eu estava agachado. Uma pequena marca, como um arranhão recente. E ao lado, uma pegada, a minha pegada. Merda! O robô parou de varrer o teto e seus sensores vermelhos se focaram no chão, bem na direção da minha pegada. Ele inclinou a cabeça, se é que aquilo tinha uma cabeça de verdade, e um zumbido diferente, mais agudo, saiu dele. Eu sabia que tinha sido descoberto. Não havia tempo para pensar. Eu tinha que agir. Com um grito de guerra que mais parecia um engasgo de pânico, eu saltei de trás do painel, com o facão erguido. Meu plano era simples: surpreender, incapacitar e correr como um desgraçado. Mas o robô foi mais rápido. Assim que eu me movi, ele se virou com uma agilidade assustadora. Seus braços longos se estenderam. Não me atacou. Em vez disso, um som alto, um tipo de alarme agudo, começou a soar da sua cabeça. A sala inteira pareceu vibrar. A luz azul da torre começou a piscar freneticamente, mais forte e mais rápida. O zumbido das máquinas se transformou num rugido. E o mais assustador, outras luzes vermelhas de emergência começaram a acender nos corredores que davam para a sala. Eu estava enrascado. E não era só com um robô.
Parecia que o alarme tinha acordado a instalação inteira. Eu não pensei duas vezes. Não ia enfrentar um robô alienígena e uma base inteira. Meu objetivo era sobreviver e sair dali com o máximo de informações possível. Eu tinha fotos do caderno, da torre, da sala. Era o suficiente por agora. Eu corri, não em direção ao robô, mas em direção ao corredor por onde eu tinha vindo. A escotilha, a saída. O alarme era ensurdecedor, e as luzes vermelhas piscavam, criando um ambiente infernal. O robô, no entanto, não me seguiu imediatamente. Ele se virou para a torre, e seus braços finos pareciam estar fazendo algum tipo de interação com o painel central. Mas eu não esperei para ver. Eu corri pelo corredor, as luzes vermelhas piscando em sincronia com o meu coração batendo. O cheiro de ozônio agora estava misturado com um cheiro de metal quente, de eletricidade. Eu ouvi outros sons, não passos, mas um tipo de deslizamento metálico vindo de outros corredores. Eles estavam vindo. Eu cheguei à bifurcação. Esquerda, para a escotilha. Direita, para o desconhecido. Não tive dúvidas. Eu não queria saber o que tinha à direita agora. Eu queria o ar livre, a radiação, a segurança da zona do silêncio lá fora. Eu subi a escada o mais rápido que minhas pernas podiam. O metal frio agora parecia queimar sob minhas mãos. O alarme continuava a rasgar o ar, e eu conseguia ouvir o eco de outros cliques e zumbidos vindo de baixo, como se a instalação estivesse se mobilizando. Finalmente, eu alcancei a escotilha. As travas, que eu tinha forçado antes, agora pareciam mais frouxas, mas eu não perdi tempo. Com um puxão, ela se abriu. O ar fresco da noite, mesmo com o cheiro metálico da zona, nunca pareceu tão bom. Eu pulei para fora, caindo na grama seca e doentia. Não olhei para trás, eu só corri. Corri como se o diabo estivesse no meu encalço, o som do alarme diminuindo atrás de mim, mas ainda ecoando na minha cabeça. Eu corri sem rumo, tropeçando nos escombros, ignorando a radiação que meu Geiger agora com certeza estaria marcando. Eu só queria distância, distância daquela instalação, daquele robô, daquele projeto Orfeu. Eu me enfiei entre os restos de carros enferrujados, me escondi atrás de pilhas de concreto, tentando não fazer barulho, tentando me misturar com a paisagem morta. O suor escorria pelo meu rosto, misturado com a poeira e o medo. Depois de um tempo, o alarme parou. O silêncio voltou, mas não era o silêncio opressor de antes. Era um silêncio tenso, carregado, como se a própria zona do silêncio estivesse em alerta. Eu me agachei atrás de uma carcaça de ônibus, ofegante, o coração ainda disparado. Eu tirei a câmera e olhei as fotos. O caderno, a torre azul, os painéis, tudo estava lá. Eu não tinha sonhado. Eu tinha desenterrado algo grande, algo que envolvia tecnologia que a gente não conhece, experimentos secretos e provavelmente uma organização que não queria ser encontrada. E eu, o curioso, tinha acabado de me tornar o alvo. A zona do silêncio não era só uma zona de exclusão radioativa, era um esconderijo, um véu para algo muito mais sinistro e avançado, e eu estava no meio disso. Eu tinha que sair dali, mas não antes de entender o que diabos era o Projeto Orfeu. E por que ele estava escondido bem debaixo do meu nariz, camuflado pelo maior acidente da história da região. A noite estava escura, mas eu sentia os olhos daquela instalação sobre mim, mesmo debaixo da terra. Eu era o rato que tinha fuçado na toca do leão, e agora o leão estava acordado. Eu tinha que ser mais esperto, eu tinha que ser mais rápido, eu tinha que desaparecer antes que eles me encontrassem. Mas eu sabia que não podia simplesmente ir embora e esquecer o que vi. Não depois de tudo isso. Eu comecei a andar de novo, mas agora com um novo propósito. Não era mais uma exploração curiosa. Era uma fuga e uma busca. Eu precisava de respostas. E sabia que elas não seriam fáceis de conseguir. O jogo tinha mudado. E eu, o caçador de segredos, agora era a caça.
A zona do silêncio, antes meu playground, tinha se tornado uma armadilha, e eu tinha acabado de cair nela. Eu tinha que encontrar um jeito de sair e, quem sabe, levar o segredo comigo. Ou pelo menos avisar alguém. Se é que havia alguém para avisar sobre algo tão insano. O alarme tinha parado, mas o silêncio que veio depois era 1000 vezes pior do que o barulho. Era um silêncio que me perseguia, que me fazia sentir cada fibra do meu corpo em alerta máximo. Eu continuava correndo, sem direção certa, apenas para longe daquela instalação maldita. Meus pulmões ardiam, as pernas doíam, mas o medo era um motor mais potente do que qualquer cansaço. Eu me enfiei em um labirinto de prédios desmoronados, de carros enferrujados, de árvores retorcidas que pareciam esqueletos gigantes. Cada sombra, cada rangido do vento nas latas velhas me fazia pular. Eu me joguei atrás de um muro de concreto rachado que um dia devia ter sido parte de uma casa. Ofegante, tentei acalmar a respiração, o coração batendo descontrolado no peito. O Geiger que eu tinha esquecido na mão agora apitava baixo, mas constante. Radiação, a velha amiga que parecia um abraço seguro comparada ao que eu tinha acabado de ver. Lá dentro, zero. Aqui fora, a realidade da zona do silêncio. E a ironia disso não me escapava. Eles tinham criado um oásis de normalidade no inferno para esconder o próprio inferno deles. Eu esperei, meus olhos varrendo a escuridão. A noite era profunda, sem lua, e as nuvens cobriam as estrelas. Perfeito para se esconder. E perfeito para ser caçado. Eu podia sentir os olhos deles, ou os sensores daquele robô esquisito, varrendo a área. Não dava para saber se eles tinham alguma tecnologia para me rastrear, mas eu não ia arriscar. Com a cabeça um pouco mais fria, comecei a pensar. O robô. Aqueles braços finos, os sensores vermelhos. Não era uma máquina qualquer. Era algo de outro nível. E o jeito que ele se moveu, sem fazer barulho. Aquilo não era feito para ser visto, não era feito para ser encontrado. E o projeto Orfeu, o nome martelava na minha cabeça. Orfeu, o cara que foi para o mundo dos mortos buscar a amada. Será que eles estavam tentando trazer algo de volta? Ou criar algo novo? A torre azul, o zumbido, a energia limpa, tudo se encaixava num quebra-cabeça assustador. Eu tinha as fotos. Abri a câmera, a tela iluminando meu rosto no escuro. As imagens do caderno, dos símbolos, dos diagramas, era a minha prova. Era a minha moeda de troca. Se eu conseguisse sair dali, isso valeria ouro. Ou mais provavelmente me colocaria numa lista de desaparecidos em algum lugar. Mas sair, como? Eles sabiam que eu estava aqui. A instalação tinha se mobilizado. Eu imaginei mais daqueles robôs, ou talvez até pessoas, vasculhando a zona. Eu era um ponto fora da curva, um erro que precisava ser corrigido. Eu não podia voltar pelo mesmo caminho. A cerca que eu cruzei estava a uns bons 10 quilômetros de distância, e eu tinha certeza que eles estariam vigiando cada brecha, cada ponto de entrada e saída. Eu precisava de um plano. E rápido. Eu me levantei devagar, espiando por cima do muro. Nada. O silêncio era tão completo que eu podia ouvir o próprio sangue pulsando nas minhas veias. Era um silêncio enganoso. Um silêncio que escondia a ameaça. Eu decidi que a melhor estratégia era me afastar da usina o máximo possível, encontrar um lugar seguro para passar o resto da noite e então, ao amanhecer, traçar uma rota de fuga. Eu conhecia a zona do silêncio, ou pelo menos a parte de cima dela, como a palma da minha mão. Eu tinha estudado mapas, imagens de satélite, tinha feito minhas próprias anotações. Havia um antigo posto de observação, uma torre de rádio abandonada, a uns 20 quilômetros a oeste da usina.
Era alto, dava uma boa visão da área e talvez pudesse me oferecer alguma proteção. Eu comecei a me mover de novo, rastejando pelas sombras, usando a vegetação retorcida e os escombros como cobertura. Cada passo era cauteloso, cada movimento calculado. Eu era um fantasma na terra dos fantasmas. Enquanto eu avançava, meus olhos tentavam se acostumar com a escuridão. Eu estava procurando por qualquer sinal deles. Uma luz, um movimento, qualquer coisa. Mas não havia nada. A zona do silêncio continuava sendo a mesma paisagem desolada e assustadora que eu conhecia. A diferença era que agora eu sabia que debaixo dela havia um segredo vivo e perigoso. De repente, um som. Não era o vento. Era um zumbido baixo, quase inaudível, vindo de cima. Eu me abaixei instantaneamente, me escondendo atrás de um carro virado. Olhei para o céu. Lá em cima, contra o fundo escuro das nuvens, eu vi uma silhueta. Era pequena, mas inconfundível. Um drone. Não um drone comercial, desses que a gente vê por aí. Esse era maior, mais aerodinâmico e com uma luz vermelha fraca piscando embaixo, como o sensor do robô lá de baixo. Eles estavam me procurando de cima também. Meu coração afundou. Eu estava cercado. Ou, no mínimo, sendo monitorado. Aquilo tornava a fuga muito mais difícil. Eu não podia mais simplesmente correr. Eu tinha que me esconder de algo que voava. O drone passou por cima, o zumbido diminuindo à medida que se afastava. Eu esperei, imóvel, até que o som desaparecesse por completo. Eles eram eficientes e não estavam brincando. Eu mudei de rota. A torre de rádio era um bom plano, mas se eles tinham drones, um lugar alto e exposto era um alvo fácil. Eu precisava de algo mais subterrâneo, ou pelo menos mais coberto. Lembrei de um complexo de túneis de manutenção antigos que ligavam algumas subestações elétricas menores da usina. Era um labirinto, mas ofereceria cobertura contra drones e talvez até contra patrulhas terrestres. Eu me virei para o sul, onde os túneis deveriam estar. Era uma área mais densa em vegetação, o que me daria mais cobertura, mas também mais dificuldade para me mover. Não importa. A sobrevivência era a prioridade. A noite continuou arrastada. Eu andava e me escondia, andava e me escondia. Meus músculos gritavam por descanso, mas o medo me mantinha alerta. A cada som de inseto, a cada estalo de galho, eu me encolhia. Eu estava exausto, mas não podia parar. Finalmente, já nas primeiras horas da madrugada, quando o céu começava a clarear um pouco no horizonte, eu cheguei à área dos túneis. Era uma depressão no terreno, quase engolida pela vegetação, com algumas estruturas de concreto semi-enterradas que pareciam bocas abertas para a terra. Eu me aproximei de uma delas, uma entrada de manutenção que eu sabia estar ali. Estava coberta por uma grade enferrujada, mas as barras estavam tortas e eu sabia que conseguiria passar. Com um último olhar para o céu, tentando ver se havia mais drones, eu me espremi pela abertura. Lá dentro, o ar era mofado e úmido, com um cheiro de terra e metal velho, mas era escuro e era subterrâneo, e por enquanto era seguro. Eu acendi a lanterna da cabeça, revelando um corredor estreito com paredes de concreto e tubulações penduradas. O chão estava cheio de entulho, de folhas secas e de poças d'água. Era um lugar esquecido, um contraste gritante com a instalação limpa e futurista que eu tinha acabado de deixar. Eu andei pelos túneis por horas, sem rumo, apenas me afastando da usina. O labirinto era confuso e eu tive que usar meu GPS para ter certeza de que não estava andando em círculos. Eu precisava encontrar um lugar para descansar, para comer, para recarregar as energias. No meio de um dos túneis, eu encontrei uma pequena câmara de manutenção, um pouco mais espaçosa. Tinha uma caixa de ferramentas velha e uma cadeira quebrada. Era o meu hotel 5 estrelas naquele momento. Eu me joguei na cadeira, tirando a mochila.
Peguei uma ração energética e um pouco de água. Enquanto comia, meus olhos vagavam pelas fotos da câmera. A Torre Azul, o caderno, o projeto Orfeu. Eu precisava entender mais. Eu tinha que juntar as peças. Por que aqui? Por que a radiação lá fora e a limpeza lá dentro? Eles estavam usando a zona do silêncio como um escudo, uma desculpa perfeita para manter tudo em segredo. Quem em sã consciência iria investigar um lugar tão perigoso? Só um louco como eu, talvez. Mas o que eles estavam fazendo? A energia, a ressonância, a estabilização de partículas. Parecia coisa de ficção científica, mas eu tinha visto com meus próprios olhos. E o robô. Aquela coisa era real. Eu comecei a folhear o caderno de novo, prestando atenção aos símbolos. Havia um que se repetia muito, quase um logotipo. O mesmo círculo com os 3 raios irregulares que eu tinha visto na parede e na escotilha. Eu decidi que esse seria meu ponto de partida. Se eu conseguisse descobrir o que esse símbolo significava, talvez eu pudesse entender quem estava por trás de tudo isso. Eu passei o resto do dia naqueles túneis, descansando, estudando as fotos, tentando montar um plano. Minha mente fervilhava com perguntas. Eu não podia simplesmente ir embora. Eu tinha que saber a verdade, e eu tinha que expor essa verdade. Mas como? Eu era um homem sozinho contra uma organização que tinha tecnologia de ponta e recursos ilimitados, escondida em um dos lugares mais perigosos do planeta. Eles tinham drones, robôs e provavelmente gente armada. Eu tinha um facão, uma câmera e minha intuição. A desvantagem era óbvia. Minha única vantagem era que eles não sabiam exatamente onde eu estava. Eu era um fantasma. Eu tinha que usar isso a meu favor. Eu decidi que não podia tentar sair da zona do silêncio ainda. Eles estariam me esperando. Eu precisava de mais informações, talvez um ponto fraco. E eu precisava de um plano para me comunicar com o mundo exterior. Meus equipamentos de comunicação eram básicos e provavelmente bloqueados na zona. Eu precisava ir mais fundo, não na instalação, não ainda, mas na própria zona do silêncio. Havia uma cidade fantasma, a uns 30 quilômetros a leste da usina principal, que tinha sido evacuada às pressas. Ninguém ia lá. Era um lugar onde eu poderia encontrar suprimentos, talvez até um rádio de longo alcance, se eu tivesse sorte. E mais importante, era um lugar onde eu poderia me esconder e planejar meu próximo passo. A cidade fantasma. Era um tiro no escuro, mas era a minha melhor opção. Eu precisava de um refúgio, um lugar onde eu pudesse pensar sem a sensação constante de ser caçado. Eu passei a noite nos túneis, cochilando em turnos, com a câmera e o facão sempre à mão. A cada barulho, eu abria os olhos, pronto para lutar ou correr. A paranoia era minha nova companheira. Ao amanhecer, eu me preparei para sair. Recarreguei a bateria da câmera e do GPS. Me certifiquei de que meu facão estava afiado. Eu tinha que ser rápido, discreto. O sol nascia, pintando o céu de tons cinzentos e avermelhados, mas a zona do silêncio continuava sombria e ameaçadora. Eu emergi dos túneis, espiando cuidadosamente antes de sair para o campo aberto. Nada. O drone não estava à vista. Talvez eles tivessem desistido por enquanto, ou talvez estivessem usando outros métodos de busca. Eu comecei a minha jornada em direção à cidade fantasma. Mantive-me nas sombras, usando a vegetação e as ruínas como cobertura. Eu me sentia como um animal ferido, mas determinado a lutar. No caminho, eu comecei a prestar mais atenção aos detalhes. As árvores, as plantas, elas eram doentias, mutadas, mas algumas pareciam estranhamente resistentes, como se tivessem se adaptado à radiação de um jeito que desafiava a natureza. E o silêncio. Ele ainda pesava, mas agora eu sabia que não era um silêncio de morte, mas um silêncio de espera. A zona do silêncio não era um cemitério.
Era um berçário. Um berçário para o projeto Orfeu. Eu andava, meus pensamentos se entrelaçando com a paisagem desolada. Eu não era mais o aventureiro curioso que buscava lendas. Eu era um intruso, um espião, e eu tinha um segredo pesado para carregar. A cidade fantasma não era muito longe, mas o terreno era traiçoeiro. Eu tinha que desviar de crateras, de poças de água que brilhavam estranhamente no escuro, de carcaças de animais mutantes que me davam arrepios. A cada quilômetro, eu sentia que estava me afastando da instalação, mas também me aprofundando no mistério. Cheguei à cidade fantasma no final da tarde. Era um lugar melancólico, casas de madeira e concreto desmoronando, carros abandonados nas ruas, brinquedos infantis largados no chão, como se a vida tivesse parado de repente, num piscar de olhos. O vento uivava pelas janelas quebradas, criando uma melodia assustadora. Eu encontrei uma casa que parecia mais intacta, com um porão que poderia me servir de abrigo. Limpei um canto, montei meu acampamento improvisado. A exaustão finalmente me alcançou. Eu comi o que restava das minhas rações e caí num sono profundo, mas inquieto, sonhando com luzes azuis e robôs sem rosto. Quando acordei, o sol já estava alto. A zona do silêncio parecia um pouco menos ameaçadora à luz do dia, mas eu sabia que a ilusão era perigosa. Eu comecei a vasculhar a cidade, não em busca de tesouros, mas de algo útil. Um rádio, talvez. Peças para um rádio. Qualquer coisa que pudesse me ajudar a sair dali ou a alertar alguém. Eu andei pelas ruas desertas, entrando nas casas abandonadas. A maioria estava vazia, saqueada, ou simplesmente comida pelo tempo. Mas em uma delas, uma antiga loja de eletrônicos, eu encontrei algo interessante. Uma caixa de ferramentas de rádio amador com algumas peças e um manual. E, para minha surpresa, um pequeno rádio de ondas curtas, antigo, mas que parecia estar em condições razoáveis. Meu coração deu um pulo. Era uma chance, uma pequena, mas real, chance de me conectar com o mundo exterior. Eu peguei o rádio e as peças, voltando para o meu abrigo no porão. Eu passei o resto do dia tentando consertar o rádio. Era um trabalho delicado, e eu não era um especialista, mas tinha alguma experiência com eletrônicos de campo. Eu precisava de energia, e minhas baterias estavam acabando. Foi então que eu tive uma ideia. A torre de rádio abandonada que eu tinha considerado antes. Se ela ainda tivesse alguma infraestrutura elétrica, talvez eu pudesse usá-la para recarregar minhas baterias e tentar montar uma antena melhor para o rádio. Era arriscado, mas eu não tinha muitas opções. Eu tinha uma chance, uma pequena chama de esperança na escuridão da zona do silêncio. A torre de rádio abandonada, a uns 20 quilômetros dali, era meu próximo alvo. Eu sabia que era arriscado, um lugar alto, exposto, perfeito para ser avistado pelos drones deles. Mas eu estava sem opções. Minhas baterias estavam quase no fim, e o rádio que eu tinha achado era a minha única ponte para o mundo lá fora. Eu esperei a noite cair de novo. A escuridão era minha aliada, e eu precisava dela para me mover sem ser visto. Eu preparei minha mochila, com o rádio enrolado em um pano, o caderno de anotações do projeto Orfeu bem guardado e o facão sempre à mão. A cidade fantasma, que antes parecia um refúgio, agora se tornava mais um lugar onde eu poderia ser encontrado. Saí da casa abandonada na calada da noite, me esgueirando pelas ruas desertas. O vento assobiava entre os prédios vazios, e cada sombra parecia esconder uma ameaça. Eu me sentia como um rato, fugindo de uma armadilha, mas com a determinação de um leão. Eu tinha visto o que eles estavam fazendo e não podia deixar aquilo em segredo. A jornada até a torre foi um inferno. O terreno era ainda mais irregular à noite, com crateras e buracos escondidos na escuridão. Eu tinha que me guiar pelo GPS e pela minha lanterna, que eu usava com parcimônia, com medo de atrair a atenção. O Geiger apitava de vez em quando, lembrando que a radiação era uma ameaça constante,
mas agora ela parecia pequena perto do perigo que o projeto Orfeu representava. Eu avistei a silhueta da torre de rádio no horizonte bem antes de chegar perto. Uma estrutura esguia e enferrujada que se erguia como um dedo apontando para o céu. Parecia um monumento à desolação. Quanto mais eu me aproximava, mais o zumbido na minha cabeça aumentava, a paranoia me dizendo que eu estava sendo observado. Cheguei aos pés da torre nas primeiras horas da madrugada. Era uma estrutura imponente, com uma escada de metal que subia em espiral até o topo, onde uma cabine de controle enferrujada parecia pender precariamente. A base da torre era cercada por uma pequena construção de concreto, que devia abrigar o gerador e os equipamentos de rádio. Eu me aproximei com cautela, varrendo a área com a lanterna. Não havia sinais de patrulha nem de drones. O silêncio era profundo, mas eu sabia que não significava segurança. Podia ser apenas uma trégua. A porta da pequena construção estava arrombada. Eu entrei com o facão na mão. O cheiro lá dentro era de mofo e ferrugem. As paredes eram cobertas de teias de aranha e os equipamentos estavam destruídos, cabos cortados, painéis arrancados. Parecia que ninguém tinha pisado ali em décadas. Minha esperança de encontrar um gerador funcionando ou uma fonte de energia fácil se desfez. Mas eu não desisti. Eu comecei a vasculhar os destroços, procurando por algo que pudesse me ajudar a consertar o rádio, ou talvez a encontrar uma bateria velha que ainda tivesse um pouco de carga. No meio da bagunça, debaixo de um painel caído, eu encontrei uma pequena caixa de ferramentas, e dentro dela, para minha surpresa, havia um carregador solar portátil, pequeno e antigo, mas que parecia intacto. E ao lado, algumas baterias extras, ainda lacradas, que deviam ter sido esquecidas ali. Meu coração deu um salto. Era um milagre, uma chance. Eu peguei o carregador e as baterias, saindo da construção. O sol começava a nascer, pintando o céu com tons de roxo e laranja. Era a hora perfeita para testar o carregador. Eu o coloquei no chão, na direção do sol nascente, e conectei minhas baterias. A luz indicadora acendeu, fraca, mas acendeu. Era lento, mas funcionaria. Enquanto as baterias carregavam, eu comecei a subir a torre. A escada de metal rangia a cada passo, e o vento lá em cima era forte, balançando a estrutura. A cada degrau, a vista da zona do silêncio se abria diante de mim, uma paisagem desolada de prédios destruídos e árvores retorcidas. E lá no meio, a cicatriz da usina, onde o segredo do projeto Orfeu estava escondido. Cheguei à cabine de controle no topo. Era pequena, com janelas quebradas e equipamentos enferrujados. Mas a antena lá fora, apesar de torta, parecia ainda estar de pé. Era o que eu precisava. Eu passei o resto da manhã e parte da tarde lá em cima trabalhando no rádio. Com as baterias carregando lá embaixo, eu tinha um pouco mais de tempo. Eu usei as peças que encontrei na Cidade Fantasma e um pouco de improvisação para tentar montar uma antena decente. Não era o ideal, mas era o melhor que eu podia fazer com o que tinha. Enquanto eu trabalhava, eu observava a paisagem. De lá de cima, eu podia ver uma parte maior da zona do silêncio. E pela primeira vez, eu notei algo estranho. Havia padrões na vegetação, áreas onde as árvores pareciam ter crescido de forma mais organizada, quase como se tivessem sido plantadas assim. E em algumas clareiras eu podia ver estruturas subterrâneas, como bunkers, que eu nunca tinha notado antes. Pequenas, discretas, mas lá. A zona do silêncio não era só um esconderijo para a usina principal. Ela era toda uma rede. Uma rede de pontos de observação, de talvez outros laboratórios menores, tudo camuflado pela destruição. O projeto Orfeu era muito maior e mais complexo do que eu imaginava. Finalmente, com o sol começando a se pôr, minhas baterias estavam carregadas o suficiente. Eu conectei o rádio improvisado, liguei o aparelho e comecei a varrer as frequências.
O chiado estático preencheu a cabine, um som familiar para quem já tentou se comunicar em lugares remotos. Eu varri de novo, e de novo. Nada. Apenas estática. A frustração começava a me corroer. Será que o rádio estava quebrado? Será que a zona bloqueava todas as frequências? Eu estava prestes a desistir quando, de repente, o chiado mudou. Ficou mais rítmico. Não era uma voz nem música. Era um padrão de pulsos, um tipo de código, e vinha de uma frequência que eu nunca tinha ouvido antes. Meu coração disparou. Não era uma transmissão normal. Era algo diferente. Eu tentei sintonizar melhor, ajustando os botões com as mãos trêmulas. O sinal ficou mais claro, e os pulsos se tornaram mais distintos. Era um sinal, mas não um sinal de socorro ou uma estação de rádio comum. Era como se a própria zona do silêncio estivesse falando. E então, no meio dos pulsos, eu ouvi uma voz, distorcida, fraca, quase inaudível, mas era uma voz humana e falava em russo. Aqui é Eco 7, repito, Eco 7, sinal fraco. Eles estão em movimento, o campo instável. Orfeu está acordando. A voz falhava, entrecortada por mais pulsos e chiados. Eco 7? Quem era a Eco 7? E o que significava eles estão em movimento e Orfeu está acordando? Eu tentei responder, gritei no microfone do rádio, mas o chiado engoliu minhas palavras. O sinal enfraqueceu, depois voltou, mas a voz tinha sumido. Apenas os pulsos rítmicos continuavam. Eu fiquei ali, colado ao rádio, tentando pegar mais alguma coisa. Mas nada, apenas o padrão estranho. Então, o padrão mudou. Os pulsos ficaram mais rápidos, mais frenéticos, e o som começou a se intensificar, virando um zumbido grave, como o da Torre Azul lá na usina. E, de repente, a luz no horizonte. Não era o sol. Era uma luz azulada, pálida, que começou a pulsar no meio da escuridão da zona do silêncio, e vinha da direção da usina. Meu sangue gelou. Orfeu está acordando. A luz azul pulsava mais forte, iluminando as nuvens escuras acima da zona. E com ela, o zumbido do rádio se transformou num rugido. Era o mesmo som que eu tinha ouvido na instalação. Eu olhei para o céu, para a luz que crescia, e então eu vi. Não era um, mas 3 drones. Voando em formação, vindo direto na minha direção. Não eram os drones pequenos de reconhecimento. Eram maiores, mais escuros, com luzes vermelhas que piscavam como olhos de predador. Eles sabiam onde eu estava, ou pelo menos eles tinham detectado o sinal do rádio. Eu joguei o rádio no chão, peguei minha mochila e comecei a descer a escada da torre o mais rápido que pude. O barulho dos drones estava ficando mais alto, um zumbido grave que reverberava no ar. Eu mal cheguei à base da torre quando o primeiro drone passou por cima com um som ensurdecedor. Uma luz forte, branca, varreu a área. Eu me joguei no chão, me escondendo atrás de um dos pilares de concreto da torre. Eles estavam atirando, não com balas, mas com raios de energia. Os raios atingiram o chão, levantando poeira e pedaços de concreto. O cheiro de ozônio e metal queimado encheu o ar. Eu estava encurralado. Os drones circulavam acima e eu não tinha para onde ir. A luz azul da usina pulsava mais forte no horizonte, como um farol de perigo. Eu precisava sair dali, e rápido. Eu olhei ao redor, desesperado. A pequena construção de concreto onde eu tinha achado o carregador. Era pequena, mas poderia me dar alguma cobertura. Com um salto, eu corri para a construção, me esgueirando pela porta arrombada. Os raios de energia atingiram a parede de concreto atrás de mim, fazendo o prédio tremer. Lá dentro, na escuridão, eu me joguei no chão. Os drones continuavam a circular lá fora, seus zumbidos ensurdecedores, as luzes varrendo a área. Eu podia ouvir os raios atingindo a torre, o metal rangendo e gemendo. Eu estava preso e tinha acabado de fazer contato com algo que não devia. Eco 7, Orfeu, eles estavam em movimento.
E eu estava bem no caminho deles. Eu me encolhi no canto, o coração batendo descontrolado. O facão na mão parecia inútil contra aquelas máquinas voadoras. Eu tinha que pensar, eu tinha que encontrar um jeito de sair dali. E eu tinha que descobrir quem era Echo 7 e o que eles queriam dizer com Orfeu está acordando. A noite, que antes era minha aliada, agora era um véu que escondia meus predadores. Eu era a caça e eles estavam fechando o cerco. A zona do silêncio tinha acabado de mostrar sua face mais perigosa. E eu, o aventureiro curioso, estava prestes a descobrir que alguns segredos são melhor deixados enterrados. Mas agora era tarde demais. Eu tinha puxado o fio e a teia inteira estava se desvendando e eu estava preso nela. Eu estava encolhido no canto, o coração batendo descontrolado. O facão na mão parecia inútil contra aquelas máquinas voadoras. Eu tinha que pensar. Eu tinha que encontrar um jeito de sair dali. E eu tinha que descobrir quem era Echo 7 e o que eles queriam dizer com Orfeu está acordando. A noite, que antes era minha aliada, agora era um véu que escondia meus predadores. Eu era a caça e eles estavam fechando o cerco. A zona do silêncio tinha acabado de mostrar sua face mais perigosa. Eu, o aventureiro curioso, estava prestes a descobrir que alguns segredos são melhor deixados enterrados. Mas agora era tarde demais. Eu tinha puxado o fio e a teia inteira estava se desvendando. E eu estava preso nela. Os raios de energia continuavam a atingir a construção, fazendo o concreto tremer e pedaços de entulho caírem do teto. O barulho dos drones era ensurdecedor, e a luz branca que eles emitiam varria as frestas da parede, me cegando por um instante. Eu sabia que não tinha muito tempo. Aquele abrigo não aguentaria por muito mais. Meus olhos varreram o interior da pequena sala escura. Mofo, ferrugem, equipamentos destruídos. De repente, algo chamou minha atenção. Um painel elétrico antigo, quase desintegrado, mas com alguns fios expostos e um cheiro fraco de ozônio. E ao lado, uma pilha de baterias velhas de carro, inchadas e corroídas, mas ainda conectadas a um emaranhado de cabos. Uma ideia louca, desesperada, mas talvez a única. Se eu pudesse criar uma sobrecarga, um pulso eletromagnético... Eu não pensei duas vezes. Com o facão, comecei a cortar os fios, ignorando os choques fracos que sentia. Minhas mãos tremiam, mas a adrenalina me impulsionava. Eu sabia que era perigoso, que eu podia me fritar ali mesmo, mas era a minha única chance. Eu juntei os cabos, tentando conectar o positivo com o negativo das baterias, criando um curto-circuito. Uma faísca. Duas. Então, um clarão azul intenso, um estalo alto e um cheiro forte de ozônio queimado. O pulso eletromagnético foi instantâneo e violento. A construção inteira pareceu vibrar, e lá fora, o zumbido dos drones foi substituído por um silêncio abrupto. Por um segundo, eu pensei que tinha dado certo, mas não foi bem assim. Um dos drones, o que estava mais próximo, caiu do céu com um baque surdo. Mas os outros dois continuaram no ar, embora um deles parecesse cambalear, suas luzes vermelhas piscando erraticamente. O pulso tinha sido forte, mas não o suficiente para incapacitá-los completamente. No entanto, me deu uma brecha. Eu não esperei. Saltei pela porta arrombada, correndo para a escuridão da zona do silêncio. O drone avariado ainda estava no ar, mas parecia estar se recuperando. Eu tinha que ser rápido. Eu corri sem olhar para trás, me enfiando nas sombras das árvores retorcidas e dos prédios desmoronados. O terreno era traiçoeiro, mas eu conhecia o caminho. Eu precisava de cobertura, de algo que pudesse me esconder daquelas máquinas voadoras. Lembrei-me dos túneis de manutenção que eu tinha usado antes. Era a minha melhor aposta. Eles não podiam me seguir lá embaixo. Enquanto eu corria, o rádio que eu tinha largado no chão da cabine da torre martelava na minha cabeça. Echo 7. Orfeu está acordando. Aquela voz. Aquela mensagem. Ela não era um aviso aleatório. Era um chamado.
Eu cheguei à entrada dos túneis, ofegante, meus pulmões queimando. Me espremi pela grade enferrujada, caindo na escuridão úmida lá dentro. O som dos drones diminuiu à medida que eu me aprofundava, se transformando em um zumbido distante, e depois, em silêncio. Eu estava seguro. Por enquanto, eu acendi a lanterna da cabeça, revelando o labirinto de concreto. Eu sabia que não podia ficar ali para sempre. Eles me encontrariam. Eu precisava de um plano e precisava entender o que estava acontecendo. Eu sentei em um canto, tentando recuperar o fôlego. Tirei a câmera, olhei as fotos do caderno do Projeto Orfeu. Os símbolos, o padrão que se repetia, o círculo com os 3 raios irregulares. Eu tinha que descobrir o que aquilo significava. De repente, a luz da lanterna da minha cabeça piscou e morreu. A bateria tinha acabado. Merda! Eu estava na escuridão total, no meio de um labirinto subterrâneo. A sensação de claustrofobia me apertou. Eu tateei na mochila em busca de uma bateria extra, mas minhas mãos encontraram outra coisa. O rádio. O pequeno rádio de ondas curtas que eu tinha achado na cidade fantasma. Ele estava esmagado, torto, mas ainda emitia um chiado fraco. E no meio do chiado eu ouvi de novo. Os pulsos, mais fortes agora, mais claros, e um pouco mais lentos, como se estivessem me guiando. Eu não sabia o que fazer. Minha lanterna estava morta. Eu estava no escuro. Mas o rádio estava me chamando. Eu comecei a seguir o som, um passo de cada vez, tateando as paredes de concreto, me guiando pelos pulsos rítmicos que vinham do rádio. Era como se a própria zona do silêncio estivesse sussurrando um caminho. Os pulsos me levaram por um corredor estreito, depois por uma curva e então para uma passagem que eu não tinha notado antes, escondida por uma pilha de entulho. Eu me espremi por ela e o cheiro mudou. Não era mais mofo. Era um cheiro de metal, de ozônio e algo que eu reconhecia vagamente, eletricidade estática. O rádio começou a chiar mais alto e os pulsos se tornaram mais rápidos, mais urgentes. E então, uma luz. Fraca, amarelada, vindo do fundo do corredor. Eu me aproximei devagar, o facão na mão. A luz vinha de uma porta de metal entreaberta e de dentro eu ouvi um som, uma voz, fraca, tossindo, mas era humana. Você finalmente chegou. Eu sabia que viria. Eu empurrei a porta. A sala era pequena, mal iluminada por uma lâmpada de emergência pendurada no teto. E lá, sentado no chão, encoste,